Fazem 3 dias hoje que eu perdi uma pessoa muito querida, uma ouvinte fiel de todas as manhãs, nesse compartilhar da palavra de Deus. A minha querida mãe, poucos dias, 2 dias antes dela ter partido para estar com o Senhor, ela perguntou: filho, você tem orado? Você está orando toda manhã pela mãe? Filho, você mandou a mensagem hoje? Uma pessoa que se preocupava muito, com muita sede da palavra de Deus. E eu sou grato a Deus porque nesta manhã o Senhor permite que nós estejamos juntos e que eu possa compartilhar a palavra do Senhor. E o meu desejo é que você seja um ouvinte fiel da palavra do Senhor. Alguém que tenha grande desejo no coração de aprender, de conhecer mais a respeito do Senhor. E para isso eu convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, onde o Senhor nos conta mais uma parábola, mais um dos seus ensinamentos. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui a palavra de Deus tem endereço certo. O Senhor, neste ensino, através desta parábola, quer ensinar a todos nós, mas ele se dirige e a palavra de Deus diz: esta parábola foi dita a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Alguém que confiavam em si mesmo. Alguém que não está demonstrando a sua confiança em Deus. Alguém que na sua vida, no seu dia a dia, está revelando confiança em si. Ele não tem dependência de Deus. Ele não depende e ele não precisa de Deus, porque ele é autossuficiente. Ele não precisa orar, não precisa clamar a Deus, mas ele se apresenta diante de Deus, ou melhor, o texto diz que estes 2 que subiram ao templo, esses 2 que subiram ao templo com o propósito de orar. 2 subiram. Os 2 subiram ao templo com um propósito. E o primeiro, o fariseu, a palavra de Deus diz que se coloca em pé e ora de si mesmo para si mesmo. Ele olha para dentro de si e ele apresenta, e ele coloca diante de Deus muitas justificativas. Ele mostra muito de si para Deus.
ele coloca o seu desempenho, ele coloca a sua vida religiosa. E ele também olha para os outros e com desprezo, porque diz: não sou como os demais homens, não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero e não sou como este infeliz, este pobre homem. Alguém que confia em si, alguém que se considera justo, se considera perfeito e com isso despreza as outras pessoas. E o seu desempenho? Jejuo, dou dízimo de tudo quanto tenho. E o Senhor mostra o segundo homem. Jesus mostra esse publicano, esse funcionário público, este cobrador de impostos, que não tem ainda a coragem, que não tem a ousadia de levantar os olhos ao céu. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Alguém que está em pé, alguém que está longe e não tem ousadia, não tem a coragem nem de levantar os seus olhos aos céus. Mas ele se dirige a Deus. O texto não diz que ele fala de si mesmo para si mesmo. Não, não é isso o que a palavra de Deus diz a respeito deste homem. Mas ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador, que sou falho, que tenho falhado diante do Senhor e tenho falhado diante dos homens. Dois homens que sobem ao templo para orar, com um propósito de orar. Mas alguém que se justifica diante de Deus e alguém que simplesmente pede misericórdia. Que esse texto, que esta palavra possa falar ao teu coração, que a palavra do Senhor possa vir de encontro aos nossos corações e revelar a nossa atitude, quem nós realmente somos, a quem nós nos parecemos. A este que confia em si, este que se considera justo e despreza, ou esse que reconhece toda a sua fragilidade e tão somente pede a misericórdia de Deus. E que você possa, diante de Deus, pedir tão somente misericórdia para si mesmo e também para o seu irmão. Que Deus te abençoe neste dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.